Boa noite. Olá, somos a Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 24/11 de 2024, um domingo, e nós estamos aqui reunidos para o culto da família. Nós temos esse culto todos os domingos às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão lá no canto superior direito ao vivo, onde você poderá participar dos cultos. A gente só pede para que você entre com a câmera e com o microfone desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos no Instagram, no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas no e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você também pode nos encontrar no WhatsApp, que está lá na página da igreja. Pedimos para que você curta, comente, compartilhe e diga aí de onde você está nos assistindo. E assim as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Inscreva-se também no canal e ative as notificações. Bom, dito isso, né? Então, vamos para a mensagem de hoje. Queria que você fechasse os seus olhos um minutinho, só para a gente fazer uma pequena oração, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum, tá? Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento em família, onde nós podemos nos reunir livremente e degustarmos da tua mensagem, da tua palavra, do teu amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família e na família de muitos irmãos. Senhor, esteja conosco e livra-nos de todo o mal. E as pessoas que estiverem assistindo essa gravação possam ser atingidas pelo teu amor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, irmãos. Eu queria, antes de ler Colossenses capítulo 3, eu queria ler uma passagem que a gente já leu e já conhece muito bem, que está lá em Lucas, capítulo 4. Vocês conhecem de cor e salteado, né? Então, vamos lá em Lucas, capítulo 4. Só um minutinho, deixa eu me acertar aqui. Vou aumentar a letra. Então, lá, Lucas, capítulo 4. Jesus, ele foi levado ao deserto, né? E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Só que dentro do coração de Jesus tinha algumas coisas interessantes que ele revela nesse texto aqui. Então vamos ler aqui rapidamente. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo todas as tentações, ausentou-se dele por algum tempo. Então veja, tem
um lance interessante aqui, que é o seguinte. O diabo está tentando pegar Jesus, né? Do tipo assim, olha, vou tentar dar uma rasteira aqui nesse cara, porque se ele pisar na bola, ele é meu. Tá? Mas Jesus tinha outra coisa no coração. E eu aprendo muito com esse texto, sabe por quê? Eu gosto muito desse texto porque eu entendo que Jesus, ele tinha algumas coisas dentro dele que eram inegociáveis. A fé que ele tinha no Pai, a união que ele tinha com o Pai, era uma coisa que não era negociável. Então, Jesus, você imagina que situação? Imagina o diabo te oferecer no momento em que você está mais vulnerável. O momento que ele estava mais vulnerável ali era a fome. E a gente sabe que quando a gente tem fome, a gente fica nervoso. Eu, pelo menos, fico. Eu quero comer, eu vou atrás de comida, porque eu estou com fome, meu estômago está reclamando. E Jesus estava vulnerável, ele estava 40 dias sem comer. E o diabo apareceu nesse momento, no momento de vulnerabilidade. E o diabo tinha poder. Ele fala, dar-te-ei todo esse poder, porque a mim me foi entregue. Então, olha, que coisa estranha. O diabo tem todo esse poder e Jesus estava vulnerável naquele momento. Estava cheio de fome. E depois, o diabo também aproveitou e ofereceu riquezas, ofereceu reinos, ofereceu poder, ofereceu tudo aquilo que um homem de 30 anos deseja. Todo mundo sabe que o auge da vida sexual de um homem é aos 30. É o momento que ele está mais sexualmente ativo, que ele está mais, vamos dizer assim, interessado. Aos 30, o cara já tem um emprego, ele já tem poder. Ele está interessado em poder. Imagina você com 30 anos sendo gerente de um departamento dentro de uma empresa. Você está cheio de poder. Aos 30 anos, é o deslumbre. Há um deslumbre. O ser humano fica deslumbrado aos 30 anos de idade. Quem já teve 30 anos aqui sabe disso. A gente está no auge da força. A gente está no auge dos desejos, no auge das realizações. Ali é o começo da vida adulta, é aos 30 anos, irmãos. Até os 30, a gente não é adulto de verdade. Percebe? A gente ainda está ali naquela transição, adolescência, vida adulta. A gente está ali começando a entender as coisas. Até os 30, você ainda não é um adulto pleno. Mas aos 30, quando vai chegando essa idade, a força, o vigor, a criatividade. Você pode ver, irmãos, os maiores cientistas, né, o auge da sua produção científica é aos 30 anos, não é aos 50, 60. Não, é aos 30. Você pode fazer um levantamento aí, a gente sabe disso. Então, é o auge da criatividade, é o auge do aprendizado. Né? Então, Jesus foi tentado nesse momento, no momento da sua maior vulnerabilidade. E Jesus, ele estava seguro de si. Jesus demonstra nesse texto uma segurança muito grande. Qual é a origem dessa segurança que Jesus tem nesse momento de tentação? Fico me perguntando, qual é a origem disso aí? Interessante, né? Jesus passou por momentos difíceis ali. E outros momentos difíceis viriam, o momento da crucificação, que é um momento terrível, né? Então tinha alguma coisa naquele coração ali, tinha algo tremendo ali dentro. Tinha
algo difícil até de explicar. Mas Jesus, ele estava marcado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava marcado pelo amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, as marcas da vida. O que a vida marcou você? As suas escolhas. As escolhas que você fez ao longo da sua vida foram as escolhas que marcaram a sua existência. Se um dia você escolheu algo errado, esse algo errado que você escolheu vai te perseguir. Vai perseguir, vai estar lá na sua memória. Eu tenho um monte delas aqui. Se eu te contar, você cai da cadeira no qual você está sentado aí. Existem muitas decisões erradas que eu tomei na minha vida. E também tomei muitas decisões corretas. E eu não quero destacar essas, eu quero falar das ruins. Né? As ruins é que são a fonte de aprendizado. A minha fonte de aprendizado da vida são as decisões erradas que eu tomei. E essas decisões erradas que eu tomei, essas decisões que eu fiz de maneira equivocada, são aquelas que têm que me ensinar, que têm que produzir dentro de mim algo positivo. Eu não posso simplesmente deixar essas marcas negativas me tornar um homem amargo, um homem arrependido. Estou falando arrependido no sentido de não ter tomado decisões corretas, é nesse sentido. Não estou falando do arrependimento da conversão, não é esse. Eu não posso deixar com que aquilo que eu fiz de errado na minha vida me fazer uma pessoa pior. Muito pelo contrário. O cristão tem que olhar para a sua história e observar, puxa, eu fiz isso errado. E eu vou tomar isso aqui como exemplo para mim, para que eu não cometa mais esse erro. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Né? Então, vamos primeiro abrir lá em João, capítulo 21, de 1 a 14. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês a respeito de Pedro. Então, aqui em João, capítulo 21, de 1 a 14, vou só ler o texto para você se inteirar do assunto, né? E depois eu volto a falar. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Um côvado é perto de 30 centímetros, menos de 10 metros. Levando a rede cheia de peixes, e logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes para que agora apanhasse.
E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, sabendo que era o Senhor? Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então tá aí. Só para concluir aqui, né, mais um pedacinho. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque ele havia dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Então, irmãos, tem algumas coisinhas aqui sobre Pedro que a gente tem que falar. Pedro estava cansado do que havia acontecido. Ele estava cansado, ele estava entristecido, que foi a crucificação. Ou seja, ele passou por todos aqueles momentos. Imagina ali a prisão de Jesus, depois o julgamento, a Via Crucis, né, que ele carrega a cruz até o monte, e lá, então, ele é crucificado, e ali naquele momento da crucificação, o sangue de Jesus verte, e aquele momento foi um momento emocionante, um momento emocionalmente muito forte, é isso que eu quero dizer, e Jesus morre. Jesus morre, eles fazem o enterro de Jesus, e aí acabou tudo. Aí Pedro falou: meu Deus, 3 anos aqui com Jesus e agora eu estou sem nada, não tenho nada. O que vai acontecer comigo? Então a gente viu que Pedro estava cansado da crucificação. E sem perspectiva, desistiu de tudo e foi pescar. Essa instabilidade emocional de Pedro é interessante. Ele falou: meu Deus, e agora? Acabou tudo. Fim. Meu Jesus, aquele que eu andei com ele, que eu estava com ele, que eu fiz tantas coisas com Cristo, eu vi tantas coisas, ele morreu, acabou. Então aquilo foi um impacto gigante no coração de Pedro. Ele estava tão cansado que ele, pumba, vou pescar. Né? Mas tão logo Jesus apareceu, Pedro, por ter sido marcado pelas palavras de Cristo, reconheceu-o. E pelos seus erros, entristeceu-se. Ficou triste. Eles estavam ali, tristes. Eles não ousaram nem perguntar: quem é, Senhor? Porque eles sabiam que era Jesus, o ressuscitado. Mas a gente sabe que logo depois Pedro se revigoriza, revitaliza, porque o amor de Cristo estava ali no seu coração. Pedro conhecia o Senhor, mas ele estava entristecido, porque tudo aquilo era muito novo. Mas logo em seguida ele revigora. Aí Jesus chega para ele e fala: Pedro, você me ama? Ele ama o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Segunda vez. Amo o Senhor.
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, eu te amo, Jesus. Mas o Pedro estava entristecido por dentro, porque ele sabia que tinha pisado na bola. Mas Jesus falou assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu não vou. Ele estava dizendo assim: Pedro, eu não vou desistir de você. Você é meu, Pedro. Você pode ficar triste, mas eu te perdoo, Pedro. Você é meu, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho, Pedro. Eu confio em você. Veja como o amor de Cristo é incrível. Irmãos, olha isso, presta atenção nesse texto. Como é maravilhoso, como Jesus tratou Pedro. Ele quer tratar você desta maneira. Não importa o que você fez, apacenta as ovelhas de Cristo. É isso que Jesus está falando para você agora. Ele quer que você apacente as suas ovelhas. Jesus está falando, nesse texto, ele está falando: Pedro, eu confio em você. Vamos lá, Pedro. Eu sei que você me ama. Vamos lá, Pedro, eu vou te ajudar. Quer ver um outro caso? O caso da igreja de Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 1. Tem um texto que eu particularmente gosto muito de Gálatas, capítulo 1, sabe? Eu particularmente já falei aqui diversas vezes. O verso 6, ele fala assim, Paulo, né? Paulo falando: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, vamos parar para entender um pouquinho esse texto. Estava lá a igreja de Gálatas, uma igreja cuja semente foi lançada, os Gálatas se converteram. Não quero aqui contar a história dos Gálatas, mas eles se converteram, começaram a se reunir e formaram uma igreja boa, forte. Mas, de repente, entra alguém na igreja e começa a transtornar o evangelho de Cristo. Olha só que interessante. E Paulo faz a seguinte reflexão: escuta, vocês estão tudo doido, é? Tem gente aí querendo transtornar o evangelho que eu preguei para vocês, que eu trouxe. Eu sou a pessoa ao qual fui incumbido de levar o evangelho aos gentios. Isso aconteceu lá em Atos, lá pelo 8, 9, 10, por ali. Paulo recebe essa incumbência de levar o evangelho. Aí chega um cara, um doido, e começa a transtornar o evangelho. Aí Paulo fala assim: escuta, se alguém quiser transtornar o evangelho, seja anátema. Aquilo que eu preguei é o que o Senhor Jesus quer para as vossas vidas. Percebe? Paulo estava preocupadíssimo com essa má intenção, essa intenção de transtornar o evangelho de Cristo. E ele usa um termo muito forte, anátema. O que é um anátema? O anátema é um louco, é o amaldiçoado.
Paulo, ele puxa a corda mesmo, ele aperta os caras. Vamos ver aqui de novo. Quer ver como ele aperta os sujeitos lá? Vocês são tudo doido? O que vocês estão pensando? Olha lá. Eu estou maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gente, quantos evangelhos não tem por aí? Outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, mexer, arrumar, ajeitar o evangelho de Cristo. E olha que o Paulo aqui, parece que ele previu muitas coisas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, uma aparição espiritual, uma aparição qualquer, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Imagina uma figura aparecendo ali. Eu já preguei isso aqui, hein? Já falei. Imagina uma figura linda, maravilhosa, gloriosa, de uma mulher vestida com uma aparência de inocente, uma aparência de singeleza. Se ela aparecer ali, ó, e começar a falar coisas que são contra o evangelho de Cristo, você pode ter certeza que aquilo é de Satanás. O evangelho de Cristo está na sua palavra. Está nos escritos dos apóstolos. Eu nunca vi um apóstolo dizendo que eu deveria venerar ou adorar outra pessoa que não fosse a Cristo. Não tem. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Aonde que um apóstolo vai lá e fala assim, olha, a mãe de Cristo é a mãe de Deus. Se alguém aí, por favor, encontrar esse texto, me manda, eu quero ver, eu preciso ver, embora eu já tenha lido a Bíblia algumas vezes, mas eu gostaria de ver na Bíblia, naquilo que é o cânon bíblico evangélico. Não vejo isso daí. Nunca vi. E eu fico triste quando isso acontece, né? Tem um monte de igreja aí que usa o Velho Testamento o tempo inteiro. É um sujeito lá que usa o kippá, que usa a menorá, que usa não sei o quê, tal, né? Manda entrar a Arca da Aliança no templo e papapá, e isso e aquilo. Irmãos, isso não é cristianismo. Nem aqui e nem na China. O evangelho é simples. A pessoa que nós devemos adorar é o Senhor Jesus, que morreu na cruz só. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida, ela é cheia de marcas, né? Então, por exemplo, uma pessoa marcada negativamente, né? Eu lembro que lá no Paraná, na cidade que eu morava, tinha imagina, isso na começo da década de 70, né? Eu devia estar uns 10 anos de idade, mais ou menos. Tinha um senhor que morava naquela cidade, um senhor bem velhinho já. Ele tinha participado da Segunda Guerra Mundial. O seu Pimpão, o nome dele era Pimpão, o sobrenome dele era Pimpão. Acho que ele era judeu. E o seu Pimpão, toda vez que ele ouvia um fogo de artifício, ele se jogava no chão.
Ele se jogava no chão, ele se escondia, porque ele achava que era alguma coisa da guerra. Então, esse senhor estava marcado negativamente, profundamente. E nós temos as nossas marcas, irmãos, os nossos erros que nós cometemos. Não quero falar das coisas boas, quero falar das ruins, que são essas que nos atormentam. Percebe? O fato de Pedro ter negado a Cristo, o desânimo de Pedro, são coisas ruins que marcaram a vida de Pedro. Existem 1 milhão de coisas ruins que eu fiz na minha vida. Decisões erradas que me marcaram. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim: apacenta as minhas ovelhas. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, vamos ler Colossenses. Agora sim, agora a gente pode ler Colossenses. Vamos lá. Eu quero falar algumas coisas sobre esse texto maravilhoso. Capítulo 3. Então está aqui um conselho de Paulo para nós, para as nossas vidas. Eu acho que eu tenho que ler até o 14. É isso aí. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos, dá suporte, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, isso aqui é um poema para os meus ouvidos. Isso aqui é aquilo que Deus tem de mais amor pelas nossas vidas. E aqui ele fala assim, olha, ele fala assim, ó, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Né? Essas coisas aqui, prostituição, impureza, afeição desordenada, vil, concupiscência, avareza, tudo isso não serve para Deus. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia. Está vendo? Tudo isso está ligado à carne, da maledicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros. E vocês agora, depois que vocês se batizaram, vocês estão de vestes novas. E nessas vestes novas não há grego, não há judeu, não há nada. Tudo. Cristo é tudo em todos.
E o mais interessante dos versículos daqui é esse, o versículo 12, em que ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, esse texto aqui, ele quer trazer para nós uma marcação no nosso coração. Uma marcação profunda nos nossos corações. Esse texto, ele quer trazer em nós, ele quer fazer com que o nosso coração, que está sob a tutela do nosso corpo, da nossa carne, seja, a partir de agora, tutelado pelo amor de Cristo, não pela nossa carne. É isso que ele está falando assim, olha, você, o teu coração, as tuas entranhas são péssimas. Então, o que você pode fazer para melhorar é isso aqui, ó. Revesti-vos, pois. Isso é uma escolha sua, ó. Tá vendo aqui, ó? Escolha esse revestimento. Isso aqui, irmãos, não é mágica, não existe mágica para isso. Ele está dizendo, escolha o revestimento como eleito de Deus, santos e amados. Escolha ter entranhas de misericórdia. Escolha ser benigno, humilde, manso, longânimo. Escolha ajudar uns aos outros. Escolha perdoar uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, perdoe, faça essa escolha. Se você fizer essa escolha, meu querido, a sua vida vai mudar completamente. Por causa desse versículo aqui, ó. O amor é o vínculo da perfeição. Então, você quer se tornar perfeito? Revista-se de amor. Encha-se de amor. Faça isso. Que eu tenho certeza que o seu coração, que a sua mente e que a sua vida vai mudar muito. Irmãos, é difícil amar o inimigo, mas Jesus falou assim, se alguém bater na sua cara, dá outra. Né? Vão ter pessoas que vão te perseguir, ore por elas. Vai lá no Sermão da Montanha. Não leia o Sermão da Montanha como sendo um poema, por favor, não faça isso. Leia o Sermão da Montanha como algo prático. Algo que seja prático para você. Então, irmãos, eu queria que você escolhesse isso na sua vida. Escolha ter entranhas de misericórdia. Seja misericordioso. Vai doer no começo, mas você se acostuma. Escolha ser benigno. É uma opção. Escolha ser longânimo. Escolha o perdão e não a raiva, não a ira. É isso que eu estou propondo para você. Para que a sua vida vá bem. Para que o seu evangelho transborde no teu coração. Para que o evangelho de Cristo ultrapasse limites. Se o paraíso, se o céu, se a salvação é boa para você, ela também é boa para o seu pior inimigo. O seu pior inimigo merece o seu perdão. E que esse seu pior inimigo
ele também tem a oportunidade de buscar revestir-se de entranhas de misericórdia, de se converter a Cristo. Não vamos ajudar a pôr pregos nos caixões daqueles que já estão mortos. Vamos escolher o contrário, vamos retirar os pregos dos caixões daqueles que estão mortos e vamos pregar o evangelho para eles, para que eles se convertam e aceitem a salvação do Senhor Jesus. Eu espero ter contribuído para você melhorar a sua vida espiritual. Gostaria muito que você pensasse sobre isso. Depois você lê Colossenses inteiro, que você vai se deslumbrar com as mensagens que temos ali naquele texto maravilhoso. O Senhor Jesus foi muito bom para nós em nos dar esse texto, em nos mostrar essas coisas. Não basta ser religioso, irmão. Você não tem que ser religioso, coisa nenhuma. Seu coração tem que transbordar do amor de Cristo. É isso que tem que acontecer. Esse é o caminho. Ah, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa muito iracunda. Nós temos o Espírito Santo que está disponível para nós, para que a gente possa buscar nele essas soluções. Percebe? O Espírito Santo está disponível. Jesus falou que ele nos daria o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador serve exatamente para isso, para mexer na sua formação, se você permitir. Se você permitir, maravilha. Seu coração vai ficar cheio do Espírito Santo. E aí vai ficar fácil as suas entranhas terem misericórdia. Entendeu? Então, irmãos, é com isso que eu queria falar para vocês hoje e que vocês possam refletir sobre isso. Eu reflito sobre isso todos os dias. Todos os dias. E eu preguei sobre isso, irmãos, porque ontem uma pessoa passou aqui na nossa casa, bateu a campainha. Era um senhor, talvez até um pouco mais velho que eu, professor, inclusive. Para quem não sabe, eu sou professor. E ele veio com... Ele estava dando uns paninhos de prato e aí eu fui lá, dei atenção para ele, ouvi a história dele. A filha dele tinha um problema renal, foi tomar um remédio, não sei das quantas, deu uma reação. Essa menina já está há 5 ou 6 anos em coma no hospital. Né? E aí ele está fazendo um levantamento de dinheiro para ajudar a comprar uns remédios que custa caro, remédios de alto custo, que eles chamam. Né? Então, irmãos, temos que orar por uma pessoa assim. Ele ficou tão contente de ter conversado comigo, eu falei com ele, tudo. Ele saiu daqui, assim, super bem, a gente ajudou com alguma coisa, e ele saiu daqui feliz. Ele agradeceu e falou assim, olha, que o Senhor Jesus... Tenho certeza que aquele cara era crente, porque ele falou que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa, porque eu já sou muito abençoado por Cristo, mas eu preciso vencer essa batalha, tá difícil, mas as famílias estão orando por mim, estão orando pela minha filha. Então, irmãos, até quero colocar aí depois no nosso caderno de oração a Bruna. O nome dela é Bruna. Então é isso, irmãos. Deus te abençoe. Fecha seus olhos que eu quero orar por você. Mesmo que esteja na gravação, não tem problema. Deus querido, Pai eterno, nós te louvamos por esse momento, por essa mensagem que Paulo nos deu, Senhor. Que o teu apóstolo querido nos mandou. Te agradeço, Senhor, que o Senhor possa atingir muitas vidas com essa mensagem. Que o teu Espírito Santo avance e alcance todas essas pessoas, Pai, que precisam do teu evangelho. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.